Vamos lá. Hoje a intenção é finalizar a economia. Vocês estão gostando de economia? Aula passada a gente falou até o tópico 2, parte do tópico 2 da unidade 3, que era a parte de contabilidade social, né? Aí agora nós vamos finalizar a unidade, o tópico 2, passar pelo tópico 3, 4 e 5, tá? E aí a gente fecha a disciplina de economia, que é a nossa última disciplina, assim, de conteúdo, né? Por assim dizer. Não que o seminário não tenha, vai ficar pendente o seminário. E aí, se muitos eu vou falar essa semana, eu vou falar em cada um dos grupos lá para saber como é que eu vou acompanhando assim quando estão discutindo, mas eu estou com muitos grupos, né? São 2 turmas fazendo, e tem uma outra turma que é bem maior do que a de vocês. E aí tem que corrigir texto e outra, tá, gente? Laércio, quando você começar a escrever, você não começou ainda, tiver dúvida, aí tu pode mandar o texto para mim e eu dou uma olhada, tá certo? Para saber se você está indo no caminho certo, se precisa de alguns ajustes, tá bom? Então, gente, Tá certo, viu? Eu vou mandar, sim. Pronto. Vou mandar, Então, sim. para a próxima aula, eu vou tentar fazer, então, uma revisão, né? Para que vocês tenham. Mas aí, gente, depois da próxima aula, não tem mais como adiar, né? A gente tem que fazer a apresentação desses artigos, né? Não dá mais para empurrar, porque vai ser o nosso último encontro do semestre. E aí vocês vão ter concluído já 1/4 do curso. Passa rápido, né? Esse semestre passou bem rápido. Embora tudo isso que aconteceu, eu achei que passou rápido. Então, gente, vamos lá, né? Porque aí já tomamos bastante do tempo aqui hoje. Falando um pouquinho sobre custo de fatores e preços de mercado. Quando a gente compra uma mercadoria, né, ela possui ali um preço de mercado acima do valor que foi necessário para remunerar os fatores de produção, que a gente viu lá nas primeiras aulas. Ou seja, terra, trabalho, capital, capacidade, tudo que envolve ali a produção, certo? Os fatores de produção. Então, há um valor, um custo, né, dessa mercadoria que é um pouco maior. Isso acontece porque nesse preço também estão inclusos aí os impostos indiretos cobrados pelo governo. E existem outros casos em que o preço que a gente paga por uma mercadoria, ele chega a ser menor do que ele teve de custo de produção. Nessa situação, ela ocorre aí, por exemplo, quando o governo, ele dá subsídios a esta produção, né? A gente já falou aqui de vários exemplos, né? Inclusive, uma situação, vocês lembram, acho que 2015, durante aquela crise, a última crise que está bem recente que a gente passou no Brasil, né? Que o Rio de Janeiro, ele estava praticamente quebrado, né? Estava quebrado mesmo, atrasando os salários dos servidores e tudo mais. E aquela situação, né, o próprio TCU, ele já tinha apontado anteriormente que isso poderia vir a acontecer, né, porque o Estado do Rio de Janeiro, ele estava dando muitos subsídios, e então ele estava abrindo mão, né, de muita receita, e não à toa o Estado acabou ficando na situação calamitosa. Então, existem essas 2 situações na questão do custo aí de produção, tá bom? Então, essas 2 situações, elas vão revelar aí 2 conceitos importantes. O de custo de fatores e o de preços de mercado. Custo de fatores, a gente entende aí que a empresa paga em termos de remuneração aos fatores de produção, tá? Salários, juros, aluguéis, lucro, então tudo isso é custos de fatores, relacionado aí com fatores de produção. Já o preço de mercado, que vai ser o preço final de venda, ele adiciona ao custo dos fatores de produção os impostos indiretos e ele também subtrai os subsídios se tiver, tá? E aí, então, existe essa formulazinha, onde para chegar a esse preço de mercado. Então, o preço de mercado vai ser, então, adicionado aos custos do fator de produção os impostos indiretos e depois são subtraídos os subsídios. Aí você chega no preço de mercado.
O mesmo raciocínio vale para descobrirmos aí os agregados em termos brutos, que a gente estava analisando aqui, líquido. Veja que tem esse Lzinho, né? Então, era de líquido. Então, era os custos líquidos, tá? Para chegar no preço líquido. Mas a gente sabe que antes de ser líquido, ele será bruto. Então, vale o mesmo raciocínio, só que ao invés de utilizar ali utilizar os indicativos líquidos, vai utilizar ainda brutos. E a renda pessoal disponível e carga tributária bruta e líquida, né? Então, basicamente, o conceito de renda pessoal disponível, ele vai medir quanto da renda gerada nesse processo produtivo ele fica em poder das famílias. Lembra que a gente viu aquele círculozinho, né? Aquele ciclo, onde as empresas produzem, com isso elas vendem para as famílias pagam as empresas, que pagam os salários das famílias, que vão para o mercado consumir. Então, o conceito de renda pessoal disponível, ele vai medir quanto da renda que é gerada no processo produtivo, ele vai ficar aí em poder das famílias. Então, a partir da renda nacional líquida, a custo de fatores, que vai ser aí o somatório dos salários, dos aluguéis, dos juros e lucros que são pagos no processo produtivo, tá? E ela é líquida, pois então já foi descontada aí a inflação. Então, gente, dessa renda, para a gente descobrir essa renda aí, essa renda pessoal disponível, a gente vai subtrair, então, tá vendo aqui que a gente ia somar, né? A gente vai somar aí a partir da renda nacional líquida, aí ele vai subtrair os lucros que são retidos pelas empresas, ou seja, nem tudo que as famílias vão lá e compram de bens que vão para as empresas, eles voltam todo para as famílias, né? Uma parte vai para os lucros, outra parte vai para pagar impostos diretos, outra para contribuição previdenciária. Se você trabalha com carteira assinada, você vai receber o seu salário já descontado da Previdência, né? As demais receitas aí correntes do governo, isso... Gente, eu detesto esse negócio. Antes ele saía, agora ele não sai mais. Então, tem as transferências feitas pelo governo às famílias, como tem bolsa, pensão, aposentadoria, certo? Então, para fazer a conta da renda pessoal disponível, a gente tem essa fórmula. Renda pessoal disponível, vai ser essa renda nacional líquida, menos os lucros retidos, menos os impostos, menos as contribuições, menos as outras receitas correntes do governo, mas as transferências do governo às famílias, porque isso aí vai fazer parte da renda delas, né? Se ele tem algum projeto de transferência de renda, por exemplo, a gente teve agora a questão dos R$600, né? O governo, ele está tirando lá da renda nos impostos? Tá, mas ele está devolvendo para a família uma parte, né? Então, isso tem que entrar aí como renda que está disponível para as famílias. E a gente chama aí de carga tributária bruta, o total de arrecadação fiscal do governo, tá? Uma parte desses retorna para a iniciativa privada em forma de quê? De subsídios e até de transferências. E ao deduzirmos da carga tributária bruta, esses subsídios, essas transferências para o setor privado, a gente vai encontrar aí a carga tributária líquida, tá? Então, você vê aí traduzido numa formulazinha, vai ser igual a carga tributária bruta menos os subsídios e as transferências do governo ao setor privado. Tudo isso, gente, é porque a gente estava, não sei se vocês lembram, a gente estava estudando que a contabilidade social, ela vai fazer, ela é responsável por fazer esse levantamento, né? Esse estudo de quanto o país está produzindo, quanto ele está consumindo, né? Então, aí são alguns conceitos importantes para conseguir fazer essa mensuração. A contabilidade social, ela também leva em consideração as relações de uma economia com o setor externo, ou seja, com o resto do mundo. Então, quando a gente analisa o Brasil, a gente não analisa apenas as transações de Brasil dentro do Brasil, né? Porque o Brasil, ele também se comunica com o mundo exterior, ele faz negócio com o resto do mundo.
Então, na contabilização delas, ganham relevo aí os conceitos que a gente precisa conhecer de importação, exportação, renda líquida dos fatores externos, produto nacional bruto e produto interno bruto. Vamos lá. Então, nós podemos definir aí importações, é fácil, né, gente? Vocês devem fazer direto. São as compras de mercadorias ou serviços, né, realizadas por agentes econômicos de um país no exterior. Então, quando você está nesse país e compra lá no exterior, no AliExpress, no eBay, né, no GuiaBest da vida, você está fazendo aí uma importação. Já as exportações são as vendas de mercadorias e serviços dos agentes econômicos de um país para o exterior. Boa noite, Jorge. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Boa noite. Começamos há pouco, viu? Ótimo. Desculpa o atraso. Tranquilo. Certo, gente? Então, importação eu trago de outro país. A exportação eu levo para outro país. A renda líquida dos fatores externos, que é um outro fator lá que contribui, é o resultado que se obtém aí ao subtrair da renda recebida do exterior, ou seja, se eu vendi no exterior, eu vou receber, né, lá no exterior, meu pagamento. A renda enviada ao exterior, ou seja, quando eu compro daqui algo lá da China, né, eu mando real, daqui na verdade mando dólar, né, para lá. Para esclarecer melhor, então, a renda recebida do exterior refere-se aí às vendas das empresas nacionais no exterior. E a renda enviada ao exterior vai ser o resultado de transferências de rendas de estrangeiros obtidas no Brasil, enviadas aí ao seu país de origem. Então, mais uma vez, tem aqui uma formulazinha. Renda líquida dos fatores externos vai ser igual à renda recebida do exterior menos a renda enviada ao exterior. Certo? Tranquilo, né, gente? Até aqui. Tendo entendido essas agregações, nos ocupemos, então, do Produto Nacional Bruto e Produto Interno Bruto. O Produto Nacional Bruto, PNB, ele vai corresponder aí ao valor de mercado de todos os bens e serviços pertencentes aos nacionais, que são produzidos na economia em um dado período de tempo, que geralmente é de 1 ano, tá? Independente do território econômico em que esses recursos foram produzidos. Atentem a isso. Isso aí é casquinha de banana, vocês vão ver mais à frente por quê. Certo? Então, Produto Nacional Bruto, eles são pertencentes aos nacionais e que foram aí independentes, né, do território econômico em que esses recursos foram produzidos. O Produto Interno Bruto, oi, Roberta, boa noite. O Produto Interno Bruto, que é o PIB, ele vai corresponder ao valor agregado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território econômico de um país, independentemente da nacionalidade dos proprietários das unidades produtoras, certo? Foquem aí que a gente vai ver agora, então, a diferença entre esses dois agregados, entre o PNB e o PIB, tá? A diferença primordial aí, gente, é porque enquanto lá no PNB ele leva em consideração o valor agregado de todos os bens e serviços produzidos por uma economia, independentemente do território econômico em que eles foram gerados. Por exemplo, no cálculo do PNB brasileiro, eles levam em conta aí o que foi produzido apenas pelas empresas brasileiras, tanto aquelas que estão instaladas no Brasil, como também as que estão instaladas fora do Brasil. Então, no PNB, ele vai considerar isso. A consideração importante aí, como eu frisei anteriormente, é que ele é produzido por nacionais, independentemente do território econômico. Então, mesmo que eles estejam produzindo fora do Brasil, tá? Eles são considerados aí para o PNB. Já o PIB, ele considera o valor agregado de todos os bens e serviços produzidos dentro do território de um país.
independentemente da nacionalidade dos donos das empresas. É o exemplo se eu tenho uma multinacional aqui dentro, tá? No PNB, ele não vai considerar uma multinacional produzindo dentro do Brasil. Por quê? Porque tinha que ser nacional, né? Já aqui no PIB ele considera. Então, ele considera aí tudo que é produzido dentro do Brasil, independentemente da nacionalidade aí dos donos das empresas. Então, essa é a diferença entre os dois. E falando em PIB, temos o nominal e o real. O PIB nominal, ele vai medir o valor da produção aos preços prevalecentes no período em que esse bem é produzido. O PIB real, ele mede o valor da produção em qualquer período aos preços de um ano base. Ele nos dá aí uma estimativa da variação real ou física na produção entre anos específicos. Então, resumindo, ele é o PIB descontado da inflação ocorrida naquele período, o PIB real, tá bom? O PIB real vai ser o PIB nominal aí, retirado da inflação transcorrida naquele período. E aí, esses conceitos, eles são importantes para a gente poder verificar se realmente houve um aumento do PIB em um ano, tá? De um ano em relação a outros anos, né? Por exemplo, a gente for analisar que houve um aumento do PIB, né? Mas será que ele variou apenas devido ao aumento ou uma diminuição nos preços? Ou então não houve, de fato, um aumento do produto nacional? Se foi apenas a questão da inflação, né? Então, para isso, gente, se usa aí como parâmetro um índice de preço ou deflator, que representa o crescimento da inflação no período. E essa fórmula aí, ó, o PIB real vai ser igual ao PIB nominal dividido por esse índice, multiplicado por 100. Vamos ver um exemplo. Ó, no ano base, o índice sempre terá o valor de 100. Aí a gente vai lá. Nos anos seguintes, ele mostrará as variações a partir dessa base, que é de 100, tá bom? Então, vejamos como fazer isso com um exemplo. Tomemos como ponto de partida o ano de 2010. Então, o ano de 2010 vai ser o nosso ano base. Nesse ano, o PIB do país verde foi de R$ 825.629 reais. Como o nosso ano base é 2010, então o índice de ano vai ser 100, tá? Essa foi a primeira informação que ele trouxe lá em cima. Já no ano de 2011, o PIB do país verde ele chegou a R$ 1.097.392 reais. Em 2011 ainda, sabe-se que a variação no nível geral de preços, né? A inflação aí foi de 17,3%, tá? Então, o nosso índice base, que era de 100, né, passará a ser de 117,3. Porque você vai somar aí os dois. E aí você aplica na fórmula e você vai ter que o PIB real foi de R$ 935.543,05. Veja a diferença, né? Quando eles tiraram o bruto, eles encontraram 1.097.000. Quando eles foram descontar aí a inflação, chegaram nesse outro valor. Então, o que é que vai acontecer? Se a gente analisar o PIB nacional, o PIB nominal, a gente vai observar que houve um crescimento de 32,92%, porque ele passou de 825 mil, né, para 1.097.000. Mas, como nós tiramos lá o PIB nominal, a gente viu que, de fato, esse PIB ele só conseguiu crescer 13,31%. Então, vejam a diferença que há, né, entre um e outro. É por isso que esses conceitos eles são importantes para a gente analisar o desenvolvimento, o crescimento de uma nação, tá bom? De um país. E com isso a gente encerra a unidade 2, aliás, perdão, o tópico 2, nós estamos na unidade 3, né? Que a gente tinha ido até a metade na semana passada.
E aí foram muitos conteúdos, vocês vão ver que agora esses tópicos aqui, ó, neste tópico você aprendeu o quê? Aí tem muita coisa, porque são muitos assuntos, né? Bem densos, eu percebo assim. E aí a gente chega ao tópico 3, a determinação da renda e do produto nacional. O mercado de bens e serviços e o mercado monetário. Aí vamos falar um pouquinho sobre o modelo keynesiano, tá bom? A partir da análise do mercado de bens e serviços, as hipóteses do modelo keynesiano são a economia com desemprego, o nível geral de preços ele é constante, a ótica de curto prazo, a oferta agregada potencial fixada a curto prazo, a gente vai saber cada um deles, tá? E o princípio da demanda efetiva agregada, vamos ver aqui. Economia com desemprego de recursos, aí a questão do subemprego. Então, ao contrário do que a gente tinha antes, que era o modelo clássico, que era o liberal, né? O modelo keynesiano, a gente já tinha visto que ele passou a considerar o desemprego e a hipótese de que a economia ela poderia operar abaixo do pleno emprego. Há uma possibilidade, eu consigo vislumbrar isso. Nesse caso, a gente tem aí que uma parcela das empresas elas estariam aí operando abaixo da sua capacidade máxima e, por consequência, a gente teria um contingente de trabalhadores desempregados. Então, a gente deve observar aí que com a Grande Depressão foi exatamente isso que aconteceu, né? Muitas empresas, as que não fecharam, né, elas acabaram, como estava aí a superprodução, eles acabaram com um estoque grande e aí diminuíram a sua capacidade de produção. Então, isso é um fator a ser considerado no mercado de bens e serviços. A economia, como ela se comporta, e a economia com desemprego, tá? Nível geral de preços constantes. Ela constatada aí a economia com desemprego. Então, no caso de um aumento de demanda, as empresas elas procurarão elevar a produção e não os preços, até mesmo porque eles estão em capacidade ociosa. Então, eles vão procurar aí, ao invés da gente aumentar os preços, porque a gente sabe que quando eu aumento o preço, diminui a demanda, a gente faz o seguinte, como eu ainda tenho, aí leva o que a gente estudou na aula passada, né? Como eu ainda tenho aí uma capacidade de produção, vamos calcular aqui se eu não consigo diminuir, né, o meu valor, mantenho o preço final, né, então, ou seja, eu mantenho o mercado atraente, mas eu consigo aí diminuir o valor de custo para mim. Então, essa é uma outra situação observada. O curto prazo. O modelo keynesiano básico, ele vai analisar aí a determinação da renda no curto prazo. Ele vai analisar o papel da política macroeconômica, que nós estamos estudando aqui, tá? Na estabilização dos preços e da atividade econômica. Com isso, o curto prazo ele vai ser definido como o período em que, ao menos um dos fatores de produção, ele vai permanecer constante, certo? A suposição do modelo é a de que o estoque de recursos produtivos, que são aí terra, capital, capacidade empresarial, trabalho, ela não se altera no curto prazo. O que muda é apenas o grau de utilização desse estoque. Então, você vai... Para que são esses conceitos que a gente está apresentando aqui, né? São para quê? Na macroeconomia, a gente vai ter que saber como esses conceitos se comportam e vão influenciar a economia e a produção. Porque aí, quando você precisar agir, você vai saber como movimentar de forma a trazer o resultado que você espera. Então, a gente já viu que se uma empresa tiver com capacidade reduzida de produção, né, ele vai preferir aumentar a produção a aumentar o preço, certo? A mesma coisa, se a curto prazo, a gente sabe que eu posso estabelecer algumas políticas econômicas a curto prazo sem alterar aí os estoques de recursos produtivos, que são terra, capital, capacidade empresarial. Então, eu posso estabelecer algumas políticas de curto prazo, sabendo que essas situações elas vão permanecer. A oferta agregada potencial fixada a curto prazo. A oferta agregada, chamada de OA, é relativa à produção de bens e serviços finais de uma economia que são colocadas à disposição
da população em um determinado período de tempo, né? São colocados aí à venda. A oferta agregada, ela varia aí, em função de ter fatores de produção disponíveis, como a mão de obra, o estoque, tudo aquilo que eu falei, tá? E faz-se necessário diferenciar aí oferta agregada potencial e oferta agregada efetiva, tá? A potencial diz respeito aí à produção máxima da economia, quando todos os fatores eles estão operando em pleno emprego, tá bom? Nesse caso, a gente estaria, então, com a população totalmente empregada. Já pensou que sonho, meu povo? E a tecnologia disponível, por exemplo, nela também estaria totalmente empregada. Então, aí a gente tem uma oferta agregada potencial. Já a oferta agregada efetiva significa aí que toda a produção ela está sendo colocada no mercado. Nesse caso, a produção ele atende à demanda que o mercado deseja, mesmo apresentando ainda uma capacidade ociosa. Então, acho que fica muito claro, né? O potencial é toda a potência que você tem de produzir, chegando aí à situação de total utilização dos fatores. E a efetiva vai ser representada pelo que está sendo colocado efetivamente no mercado, na sua capacidade. Princípio da demanda efetiva agregada. A demanda efetiva agregada, ADA, vai ser aí a soma de todos os gastos planejados dos agentes macroeconômicos. A despesa das famílias com bens e consumo, os gastos das empresas com investimentos, gastos do governo, né? As despesas líquidas aí de setor externo, de importações e exportações. Então, aí ele transformou tudo isso que eu falei agora numa fórmula, tá? Então, esse princípio da demanda efetiva agregada é como você, então, fazer essa relação aí entre a soma de todos os gastos planejados dos agentes, tá bom? Toda a questão da despesa das famílias, com os bens de consumo, aí se relacionando. Ela quer sair. O equilíbrio macroeconômico, o objetivo do modelo keynesiano, né, é encontrar o equilíbrio em pleno emprego, ou seja, fazer um equilíbrio aí, tentar buscar um equilíbrio entre oferta e demanda agregada, coincidam aí com o produto de pleno emprego. Então, os mecanismos da política econômica eles devem ser utilizados para elevar a demanda agregada. Por exemplo, aumentar os investimentos em infraestrutura, né? Incentivar o consumo, fomentar as exportações. Então, tudo isso são políticas utilizadas para elevar aí essa demanda, tá? A gente sabe que quando a gente aumenta investimentos em infraestrutura, a gente começa a fazer a economia girar. Consumo agregado, o que é? A gente vai a demanda, agora o consumo, né? O consumo total de uma economia, ela sofre aí a influência de uma série de fatores, como a renda nacional, o estoque de riquezas, o patrimônio, a taxa de juros, a disponibilidade de crédito e a expectativa sobre a rentabilidade das aplicações, por exemplo. Todavia, estudos demonstram que a tomada de decisão, no que se refere aí ao consumo de boa parte da população, ela é influenciada pela renda nacional disponível, que vai ser aí a parcela da renda que efetivamente os consumidores eles podem gastar. Então, a quantidade dessa renda, a mensuração dela, ela vai ser um indicativo, um fator decisivo no momento da tomada de decisão para consumo. Dessa forma, gente, um conceito importante em Keynes é a chamada propensão marginal a consumir. Essa propensão, né, representa a variação esperada de um consumo decorrente da renda que você dispõe. Em outras palavras, aí é a propensão ao consumo que as pessoas têm de acordo com a variação dos seus rendimentos. Se você começa... Tem uma frasinha que o pessoal diz assim, né? Se a pessoa... Não adianta, se a pessoa gasta
Se ela está gastando tudo, ganhando 5 mil, se ela começar a ganhar 10, ela vai começar a gastar todos os 10. É mais ou menos nesse sentido, tá? Vocês podem lembrar dessa frase aí para tentar ajudar a compreender o conceito. Então, essa propensão marginal a consumir é uma análise, é uma divisão entre a variação no consumo e a variação na renda, tá? E a poupança agregada? A poupança aí é a chamada parte residual da renda nacional disponível. É aquela parte que a gente não usa para consumir, a gente guarda para consumir depois, né? Então, a propensão marginal a poupar está diretamente ligada aí também com a questão da renda disponível. A gente viu que o consumo agregado estava, a poupança agregada também está ligada com a questão da renda disponível. Se você tem disponível para você uma renda maior, em que você não foi levado ainda para o consumo, você vai pegar parte dessa renda e vai guardar, vai poupar. E aí, então, a gente chega no investimento agregado. A gente viu o consumo, a gente viu poupança, agora o investimento. O investimento trata-se aí do aumento no estoque de capital, que vai levar aí, por consequência, ao crescimento da capacidade produtiva. O investimento, então, ele acontece por meio de uma melhoria nas instalações das empresas, nas construções, novas máquinas, porque investimento, gente, por exemplo, tanto você que poupou e foi investir em algumas opções que onde você pode, por exemplo, emprestar dinheiro diretamente a uma empresa, ou você guarda lá no banco e o banco vai emprestar a essa empresa, tá bom? Então, esses investimentos aí, eles vão aumentar a capacidade, vão ser utilizados para aumentar a capacidade produtiva da empresa. Então, o investimento é uma importante variável na economia, pois ele torna-se aí a principal para explicar o crescimento da renda nacional. Porque se você aumenta a capacidade produtiva, você também pode aumentar a possibilidade de novos empregos, o que vai aumentar o consumo, que vai precisar aumentar a capacidade produtiva, e aí vocês já entenderam, né? Então, de forma geral, o investimento agregado, ele determina-se por 2 fatores básicos, que vai ser a taxa de rentabilidade esperada e a taxa de juros de mercado, tá? Esses 2 aí, eles vão influenciar a questão do investimento. Se a taxa de rentabilidade, né, tiver interessante, então você vai aplicar lá. Mas se os juros, né, por exemplo, da poupança estiver mais atrativa, você vai deixando a poupança. Por exemplo, agora a gente está no momento em que a taxa Selic, a básica, né, que é utilizada aí para indexar a renda fixa, está lá embaixo. Então, vocês lembram, que a gente até vai ver mais à frente, a questão da inflação, como ele influenciou lá no PIB, né? Então, ele influencia também na sua poupança. Hoje você guarda R$100 e com R$100 você compra, sei lá, sei lá, 5 canetas, tá, gente? Só para mensurar. 5 canetas. Quando for ano que vem, esses R$5 talvez só compre 4 canetas e sobra ali um trocadinho, tá certo? Então, o seu dinheiro ficou parado e ele perdeu o poder de compra. Então, as pessoas, quando guardam, elas vão buscar opções para que esse recurso guardado, ele não perca o seu poder de compra. Eu estava fazendo uma aula de mercado de capitais, eu fiquei passada, a gente fez um cálculo lá, a pessoa ia fazendo um investimento para a poupança, para a previdência, né? Durante 40 anos. Ao fim dos 40 anos, a pessoa tinha de saldo mais de 5 milhões na conta, tá? Quando se tirou a inflação, durante esses 40 anos, a previsão, né, teve-se um resultado de pouco mais de 1 milhão, tá? 1 milhão de poder de compra, quer dizer que 4 milhões aí perderam, não são mais utilizados. Imagina se a pessoa guarda tudo no banco, ela só teria. Então, é preciso levar em consideração essas questões. Então, o multiplicador, e aí entra o multiplicador, né,
keynesiano de gastos, ele vai demonstrar que se uma economia ela está com recursos desempregados, ou seja, ela não está operando aí a plena capacidade, as empresas ainda estão podendo produzir mais, haverá a possibilidade de incentivar a demanda agregada, que aí vai ocasionar um aumento da renda, né, de uma forma mais que proporcional ao aumento da demanda. E esse fator acontece, pois em uma economia que opera em desemprego, qualquer injeção que você faz, ela tende a provocar um efeito multiplicador nos diferentes setores da economia. Por exemplo, gastos por parte do governo na construção de obras, que foi a questão lá das infraestruturas. Quando a gente teve lá a questão da construção dos estádios durante a Copa, quantos bilhões, sei lá, foram investidos pelo governo em obras de infraestrutura? Tudo aquilo faz o quê? Vai ser um fator multiplicador, né, em diversos setores da economia, não apenas da construção. Ele inicia lá e ele faz movimentar toda a economia num ciclo aí virtuoso, tá? Então, com isso, você aumenta a demanda, a capacidade de emprego, que vai ter mais renda nacional, que as pessoas vão consumir mais, e mais uma vez aumentam a demanda, certo? Então, provavelmente, para a gente sair dessa crise, agora a gente vai ter que ter esse tipo de investimento por parte do governo. E aí, todas essas situações que eu estou falando, não sei se está ficando bem claro para vocês, mas são aqui os princípios do keynesianismo. É o que ele leva em consideração na hora de... Então, ele considera, por exemplo, esses gastos em infraestrutura um fator multiplicador. Por quê? Você faz uma pequena injeção e aquilo desdobra, né, em outras que vai fazer girar a economia. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre moeda, tá? Existem aí 3 grandes funções da moeda. O meio de troca, uma unidade de medida e também reserva de valor. Como meio de troca, a moeda ela serve aí para intermediar as trocas de bens e serviços distintos. Sem o uso dela, as trocas teriam que ser diretas, ou seja, como a gente fazia lá antigamente, o escambo, né? Eu tenho aqui sobrando arroz, tu tem sobrando feijão, vamos trocar, né? A unidade de medida, né? Através da moeda, a gente consegue expressar em unidades monetárias os valores de todos os bens e todos os serviços que são produzidos nessa economia. Reserva de valor. A moeda ela pode ser guardada aí para um uso posterior, servindo como uma forma de poupança. Então, aí, 3 grandes funções da moeda, tá bom? A moeda, gente, a gente tem que enxergar ela também como uma mercadoria. E por isso, seu preço ele vai ser determinado também pela oferta e pela demanda, tá? Tradicionalmente, os meios de pagamento, chamado aí de M, eles se compõem pelo saldo do papel moeda em poder do público, é o PP, mais o saldo dos depósitos à vista, nos bancos comerciais, públicos e privados. Então, a gente vai ter aí que M vai ser igual a PP mais DV. Ou seja, vai ser igual ao papel moeda em poder do público mais os depósitos à vista. O papel moeda em poder do público, ele é chamado de dinheiro, ou então moeda manual, tá? São as moedas metálicas e também as cédulas, tá? A moeda manual. Já os depósitos à vista, eles correspondem aí ao ativo com maior liquidez depois da moeda manual. Por quê, gente? Liquidez está ligada aí à questão de você transformar em dinheiro na sua mão, tá? Papel moeda em poder do público, o papel já está comigo. São as cédulas que eu carrego aqui na minha bolsa, as minhas moedas que estão no meu cofrinho. A partir do momento que eu precisar desse recurso, eu só vou ali, pego e retiro.
alta liquidez. Fora isso, são os depósitos que estão depositados no banco, é o dinheiro que você tem na sua conta, que você vai ali no caixa eletrônico e saca, ou então você utiliza um cartão de débito. Então, eles têm aí essa característica. E aí, ele trouxe aqui meios de pagamento ampliado. A gente tem o M1, que é a moeda em poder do público, já foi apresentada a vocês, né? Mas os depósitos à vista nos bancos comerciais, estes, eles não rendem juros. O M2 vai ser o M1, mas os depósitos são feitos para investimentos, mais os depósitos de poupança, mais os títulos privados, tá bom? Esses já rendem juros, né, gente? Se você faz aí investimento, você coloca na poupança, você investe em títulos, você já tem a questão do rendimento. O M3 vai ser o M2, mais os fundos de renda fixa, mais as operações compromissadas com os títulos federais, quando você vai lá e compra os títulos federais. E o M4 vai ser o M3, mais os títulos federais, estaduais, municipais. É para vocês conhecerem aí, isso é mais para uma informação geral, tá? E a gente chama também a atenção com relação à moeda para dois fenômenos, a desmonetização e a monetização. A desmonetização, ela ocorre principalmente nos processos inflacionários, e há, então, uma diminuição do M1 com relação aos demais meios de pagamento. Isso quer dizer que as pessoas, elas preferem ficar com pouca moeda, que não rende juros, e utilizam a maior parte que tem em aplicações financeiras. Já o processo de monetização ocorre geralmente quando a inflação diminui e há, então, um aumento do M1. Isso é, as pessoas ficam com mais dinheiro na mão. Então, gente, desmonetização, você vai jogar mais nas aplicações. E a monetização é quando esse dinheiro que estava aplicado vai para a mão dos consumidores. E aí o governo, ele se aproveita dessas. Tudo isso é utilizado na macroeconomia, né? Para que os índices sejam melhorados, sejam controlados, sejam acompanhados de forma que a economia flua de forma satisfatória, alcançar as metas definidas. Outro conceito importante é o de base monetária, tá? Que é composto aí pelo papel moeda emitido e pelas reservas bancárias. Então, é bom atentar que fazem parte dessas reservas os encaixes bancários, que é a moeda corrente que está guardada no próprio banco, as reservas voluntárias do Banco Central, que se destinam a atender o excesso de pagamentos diante dos recebimentos na compensação de cheques, e também as reservas compulsórias recolhidas pelo Banco Central, tá? E estas aí sobre os depósitos à vista, que servem, são utilizados para garantir a segurança mínima do sistema bancário. Porque, assim, gente, os bancos, eles são obrigados a manter um certo nível de depósitos, né? Para que você possa ir ao banco e sacar o seu dinheiro. Imagina, se eles começam, você depositou tanto, ele tem tanto, e ele sai emprestando para os outros, jogando a moeda para outro canto, e aí quando você precisar e buscar lá o dinheiro que você tem na sua conta, ele não vai ter, né, o mínimo aí para poder lhe atender. Criação e destruição de moeda. Aí dizemos que a criação de moeda, quando o saldo dos meios de pagamento, no conceito aí do M1, tá, ele se altera. Com a criação, a gente vai ter aí um aumento na oferta da moeda e com a destruição, uma diminuição, tá? Na oferta da moeda. Representam criação de moeda, por exemplo, a troca de dólares por reais no Banco Central, realizada aí por exportadores. Eles venderam no exterior, receberam em dólar, veio aqui no Banco Central e vão trocar por reais, né? Os empréstimos dos bancos comerciais ao setor privado,
depósitos a prazo, né? E representa aí, tudo isso que eu falei ali era criação, tá? E representa destruição da moeda, por exemplo, a venda de dólares. Você comprou dólar porque estava a um preço baixo, aí viu que estava disparando, você foi lá e, puf, vendeu os dólares, tá? Ou então, como no caso aí da exportação, né? Chegou aqui, venda de dólares do Banco Central, que é do Banco Central para importadores, né? Para quem está comprando de fora. O resgate de um empréstimo bancário também é um tipo aí considerado de destruição da moeda. Eles não representam nem criação, nem destruição da moeda. Os depósitos à vista, que aí trata-se apenas de uma transferência de moeda ao público aí, do público para depósito. Saque por meio de cheque, que é apenas aí também uma transferência, né? Sai de uma pessoa para outra. O Banco Central, ele tem a função básica de controlar a oferta de moeda, tá? E para isso ele se utiliza de alguns instrumentos. Vamos lá. Primeiro é o controle das emissões de moeda, tá? O poder de emitir moeda, notas e moedas metálicas, é de monopólio aí do Banco Central. Assim, compete a ele manter em circulação o volume necessário para a economia ter um desempenho equilibrado. Antigamente, para que você emitisse moeda, você tinha que ter o lastro em ouro, né? Essa regra foi para o ralo há algum tempo, né? E aí, hoje, os países, eles emitem moeda sem ter mais a mesma quantidade garantidora em ouro, né? Então, as pessoas vão, os estados, eles vão imprimindo moeda. Até li alguns textos a respeito disso, que você vai criando um crescimento fictício, né? Porque essas moedas, de uma certa forma, elas não têm mais o mesmo valor agregado que eles tinham antes. Um garantidor, né? Depósitos compulsórios, tá? Os bancos comerciais, eles são obrigados a reter uma parcela dos seus depósitos como depósitos obrigatórios lá na conta do Banco Central. Sendo assim, eles não poderão utilizar esses recursos para empréstimos, outros tipos de aplicação, e é um importante instrumento de política monetária. Caso o Banco Central ele deseje diminuir aí os meios de pagamento, basta ele aumentar a taxa de reservas compulsórias. Esta é uma ação de política monetária chamada de contracionista, né? Quando ele força aí uma quantidade de depósitos compulsórios a ser realizada pelos bancos. Dessa forma, os bancos comerciais eles terão menos dinheiro disponível aí para o público. E, do contrário, se o banco desejar, então, aumentar os meios de pagamento da economia, basta, então, ele reduzir essa quantidade aí de depósitos compulsórios. O open market, as operações de mercado aberto, eles correspondem às compras e vendas de títulos do governo, que são realizadas pelo Banco Central no mercado de capitais. O mercado de capitais a gente vai estudar semestre que vem para vocês, tá? Tem uma disciplina aí. Ao comprar títulos, o Banco Central ele injeta moeda na economia. Já quando ele vende os títulos, tá? Ele vai retirar a moeda, porque eu, Marcela, estou aqui com R$100, aí o Banco Central, opa, compra aqui um título do governo, aí eu pego os meus R$100 que estavam no meu bolso, passo para o bolso do Banco Central e ele retém lá, então essa moeda diminui a movimentação, tá? Então ele faz esse joguinho aí. Por exemplo, então, se o governo comprar os seus próprios títulos, ele estará pagando em dinheiro, logo injetando dinheiro na economia. Ou seja, eu não comprei lá aquele título, né? Quando eles estavam vendendo meus R$100, comprei, fiquei sem o dinheiro, fiquei com o título. Aí, o governo agora quer injetar mais moeda no mercado. O que ele faz? Marcela, me vende o teu título de volta. Eu vendo e recebo de volta o dinheirinho que tinha ficado preso, agora está de novo na minha mão. A política de redescontos, como o Banco Central é o banco dos bancos,
aqui no Brasil, né? Ele empresta aos bancos comerciais. E aí a gente pode distinguir dois tipos de redesconto. Tem o redesconto de liquidez, o normal, que tem o objetivo aí de socorrer os bancos de eventuais problemas de liquidez que acontecem, tá? E o redesconto especial, ou também conhecido como seletivo, que ocorre aí quando o Banco Central ele abre uma linha de crédito específica para os bancos comerciais, tentando incentivar setores específicos da economia, porque eles emprestam ao banco comercial e o banco comercial vai emprestar às pessoas, às empresas, tá? No caso aí, ele abre uma linha de crédito para incentivar setores específicos. Eu vou te dar aqui uma linha de crédito para tu incentivar o setor industrial de, sei lá. Ai, meu Deus, não sei. Pronto, esse agora de álcool em gel, sei lá. Aí tu vai dar apenas para as empresas que estão nesse ramo. Em todos esses casos, o Banco Central ele vai cobrar uma taxa de juros, que aí a gente chama de taxa de juros de redesconto. Quanto mais baixa for essa taxa, com relação aí ao montante de redesconto, maior será o estímulo para que esses bancos peguem esses empréstimos. E eles emprestem também. Porque quando você empresta o seu recursozinho, como a sua poupança ao banco, ele te dá uma taxa de juros, vamos dizer, sonhando aí 1%, tá? Quando ele pega esse seu dinheiro, ele não vai emprestar para outra pessoa a 1%. Ele vai cobrar um valor a mais. Assim, ele devolve o que te devia, com os juros que ele te prometeu, e ele ainda sobra, né? Fica aí com uma sobrinha que vai ser o lucro dele. A regulamentação e controle de crédito, outra maneira que o Banco Central tem para interferir aí no sistema financeiro, vai ser através da regulamentação e controle do crédito, alcançado por meio de políticas de juros controladas, né? E por um conjunto de regras quanto ao financiamento, tá? Então, essas aí, ainda tem mais, eu acho. Tem não. Pronto. Então, essas são as formas do Banco Central agir, tá? Para modificar a questão, por exemplo, da moeda no nosso país, na economia. É interessante, né, gente? A gente vendo como as coisas, elas se desenvolvem, como as engrenagens funcionam. Os bancos comerciais, eles podem aumentar os meios de pagamento por meio aí da multiplicação da moeda escritural, ou ainda via depósitos à vista. Por exemplo, quando um banco comercial ele recebe um depósito à vista, ou mesmo em conta corrente, isso representa aí um fundo disponível que poderá ser movimentado a qualquer momento pelo titular da conta, certo? Concordam? Você recebeu seu salário? Pronto, tá lá na conta corrente, né? Então, você tem um fundo disponível aí para ser movimentado. Porém, o banco, ele não precisa manter todos esses recursos captados para possíveis movimentações dos correntistas. Você recebeu o seu salário lá, R$1.000. O banco, ele não precisa ter lá com ele R$1.000, tá? Para garantir. Ele não precisa. Vejamos um exemplo prático. Como funcionaria esse multiplicador? Vamos supor que os bancos eles devam recolher, então, uma alíquota de 40% como reserva. Aí você foi lá e fez um depósito de R$200. Destes 200 serão destinados R$80 para essas reservas compulsórias. E para empréstimo, então, o banco vai poder utilizar os outros 120. Esses 120, eles retornam ao banco na forma aí de um novo depósito à vista, né? Você emprestou, foi para a conta de uma outra pessoa. Dos 120, agora, 40% tem que ficar reservado, né? Então, R$48 viram reservas. E outros R$72, eles são novamente emprestados. Nesse terceiro ciclo, R$28,80 serão destinados às reservas obrigatórias e R$43,20 eles irão ficar disponíveis para novos depósitos. Esse ciclo ele vai se repetir aí em inúmeras vezes. O que acontece nesse processo foi que os R$200 iniciais do depósito eles se multiplicaram
E ele gerou uma sequência de depósitos nos valores de 120, 72, 43 e 20, assim por diante. Então, o que a gente viu acontecer foi o aumento na oferta de moeda, certo? Então, é mais ou menos nessa lógica aí que funciona a questão do multiplicador. Os R$ 200, eles se multiplicaram, né? De uma forma geral, a gente pode apontar aí 3 razões pela qual se demanda moedas na economia: para transações, para precaução e por especulação. Para transações, todas as pessoas elas precisam de dinheiro em mãos, né, para suas transações rotineiras. Ultimamente nem tanto, né? Mas para precaução, as pessoas e também os empresários, eles precisam estar precavidos. Dessa maneira, é preciso ter dinheiro em mãos para fazer aí pagamentos inesperados. Por exemplo, toda vida que eu nunca saco dinheiro aqui, mas quando eu vou pegar a estrada, eu sempre saco dinheiro. Não viajo sem ter algum dinheirinho. Por quê? É uma precaução, né? Vai que precisa comprar alguma coisa na estrada, não aceita débito. Por especulação, a moeda ela tem uma liquidez imediata, o que é ideal para viabilizar aí novos investimentos de maneira rápida. Então, gente, muitos investidores mantêm uma reserva de moeda e eles aproveitam, então, oportunidades de mercado para realizar novos investimentos, tendo em vista aí maiores retornos. Então, essas 3 razões aí. E aí, paramos de falar de moeda, tá? Falamos. Agora vamos falar um pouquinho de taxa de juros, nominal e real. A taxa de juros, ela influencia diretamente no comportamento dos agentes econômicos. Por exemplo, por parte das empresas, se as perspectivas, né, quanto à trajetória das taxas de juros forem pessimistas, os empresários, eles tendem a manter níveis baixos de estoque e de capital no presente, levando em conta aí o aumento dos seus custos de manutenção futura. Para os consumidores, nós, réis mortais, uma taxa de juros baixa significa mais poder de compra. Do contrário, uma taxa de juros elevada significa perda no poder de compra. Não à toa que a taxa Selic está, acho que, a 1,25, né? Corrija se eu estiver equivocada. Para quê? Para estimular o consumo, porque eu vou poder pegar empréstimos. Né? Gente, a taxa Selic, ela influencia para empréstimos. Ela influencia também para o cartão de crédito, tá? Então, isso vai gerar aí um maior consumo. No mercado, a gente observa, né, a taxa de juros real e a taxa de juros nominal. A última aí, a nominal, ela se constitui em um pagamento expresso em percentual, em porcentagem. Dessa forma, ela mede o preço que é pago ao poupador pela sua decisão de poupar. Já a taxa de juros real, ela irá descontar a inflação. Então, ela irá medir o retorno de uma aplicação em quantidade de bens, né? Quanto ele vai conseguir comprar. Então, juros nominal, expresso em porcentagem, tá? E mede o preço que é pago ao poupador pela sua decisão de poupar. A taxa de juros real, ela desconta a inflação e vai medir o retorno de uma aplicação em quantidades de bens. E a moeda, eu disse que não ia mais falar de moeda, né? A moeda é a política monetária. Tomando como parâmetro uma economia aí operando abaixo do pleno emprego, dos recursos produtivos, a gente não fala pleno emprego, não é emprego de empregar a pessoa, mas está relacionado de uma certa forma. É emprego dos recursos produtivos, dos fatores e tudo mais. Como a política monetária ela pode contribuir para rever, então, reverter essa situação de estar operando abaixo do pleno emprego, né? Para a gente elevar o nível de atividade de emprego de uma economia no curto prazo, a gente lança a mão aí de uma política monetária expansionista. Significa tomar as seguintes atitudes: aumentar a emissão de moeda, diminuir a taxa do compulsório, lembra lá, dos bancos, operar no mercado aberto, recomprando títulos.
diminuir as, ai meu Deus, regulações quanto ao mercado de crédito, como, por exemplo, aí aumentando o prazo de empréstimos, ou aumentando o montante, né, de crédito disponível aos consumidores. Dessa forma aí, você faz com que a moeda ela circule em maior quantidade, e isso vai trazer um incentivo aí ao consumo, uma elevação no nível de renda real, tá bom? E se a gente tiver, então, que realizar uma retirada de moeda da economia, a fim de desacelerar a demanda agregada, aí a gente vai ter que fazer o controle das emissões de moedas pelo Banco Central, operar no mercado aberto vendendo títulos do governo, elevar a taxa de compulsório dos bancos comerciais e tomar mais rígidas aí as regulações do mercado de crédito. Então, essas receitinhas aí que eles se utilizam quando eles querem aumentar e quando eles querem diminuir. E aí terminamos o tópico 3, tá, gente? Olha tanta coisa que a gente viu. 3 páginas aqui, ó, 3 slides, né? Só de resumo, só das fatos mais importantes. E aí a gente vai agora para o tópico 4, economia internacional, setor externo. Vamos aqui para algumas definições iniciais. Basicamente, corresponde aí, né, esse comércio internacional ao conjunto de trocas de mercadorias e de serviços realizados entre agentes econômicos de diferentes países, num certo período de tempo. Temos aí, por trocas comerciais, as vendas, que são as exportações, vendas para fora, as compras de fora, que são as importações de mercadorias e de serviços, realizada aí pelos agentes econômicos, podem ser as empresas, governos, a família, né? No contexto aí de um dado mercado, num certo período de tempo. São essas trocas aí. Então, no comércio internacional também ocorre a intervenção governamental. Você pensa que ele não vai mexer nisso também para poder equilibrar a economia? Isso ocorre, então, por meio da política comercial internacional, que corresponde aí aos instrumentos pelos quais o governo ele vai intervir nesse comércio, a fim de possibilitar um incremento ou uma redução das importações, ou um incremento ou redução das exportações, das importações, tá? Existem casos em que se torna importante a intervenção do Estado no comércio internacional, com a finalidade de restringir a entrada de determinados produtos no país. Estas medidas de restrição, elas recebem um nomezinho aí, que é conhecido como medidas protecionistas. Vocês já devem ter ouvido falar disso, principalmente nas aulas de história, né? Ó, uma das opções para proteger uma indústria nascente, tá? Determinados ramos industriais, eles podem ainda não ter condições de sobreviver a uma competição externa, então o governo, o Estado, ele pode abrir mão aí de medidas protecionistas a fim de proteger essa indústria ainda nascente, tá? Segurança nacional envolve aí a proteção de setores industriais considerados estratégicos para o país. Por exemplo, meu povo, vocês sabiam que essa estava querendo privatizar energia elétrica. Energia elétrica, gente, vocês não acham que é estratégico para um país, não? Vocês lembram dos apagões? Vocês lembram, vocês eram adultos já? Adolescentes, pelo menos? Quando a energia elétrica ela é essencial para o desenvolvimento de uma nação, principalmente se tratando aí de economia. Agora, você imagina que os chineses comprem, tá, a nossa energia, sejam donos, mesmo que tenha as agências reguladoras, vocês veem que não serve lá para muita coisa. Quem tem plano de saúde, então, sabe bem como é. As questões também das telefônicas, a gente tem todas as agências reguladoras, mas elas não funcionam como deveriam, né? E a gente tem muita dor de cabeça. Aí imagine que essas empresas, né, donas, então, da nossa energia, elas o Brasil começa a crescer muito, ela começa a ficar competitiva demais, por exemplo, com a própria China. Vocês acham que a gente vai estar em boas mãos com outros países que têm outros interesses, né?
sendo os responsáveis pelo nosso fornecimento de energia, por exemplo. Então, gente, por questões de segurança nacional, também se pensam aí sobre a entrada, né, de produtos externos, tá bom? Proteção ao emprego. A fim de proteger e mesmo criar mais empregos, o governo ele substitui as importações de determinados bens estrangeiros por bens fabricados no país. Ao estimular, então, a produção interna, ele acaba criando novos empregos. Combate a déficits comerciais. Tá? Determinado aí país, ele pode estar com sérios problemas no saldo das relações comerciais, ou seja, o balanço aí entre as importações e as exportações está negativo para o país. Nesse caso aí, medidas para impedir a entrada de mais produtos importados ajudam a melhorar esse quadro. Então, dentre as restrições ao comércio internacional, a gente pode citar a barreira tarifária e a barreira não tarifária. São dois tipos de barreira aí para tentar barrar esses produtos. A barreira tarifária, ela corresponde a um imposto que vai ser adicionado ao preço internacional de determinada mercadoria, tornando-o assim mais cara do que às pessoas aqui do Brasil. Dentre as razões para isso, destaca aí a intenção de proteger determinados produtos nacionais, tá? De concorrência externa. Então, eu produzo uma caneta aqui na minha casa, tá? E eu quero vender essa caneta, só que o George produz uma outra caneta e ele quer vender aqui dentro da minha casa. Eu digo, tá bom, eu deixo tu vender. Só que eu vou cobrar, sei lá, 15%. Teve um bafafá muito grande entre Estados Unidos e China esse ano, né? Por conta disso, tá? Porque os Estados Unidos ameaçavam aumentar, então, trazer aí uma barreira tarifária aos produtos chineses, tá? País deles. Outra razão para isso é o entendimento do governo de que determinados produtos, eles não são essenciais à população. Quer ver um exemplo? Videogame. O videogame, acho que eu tenho um amigo que é viciado, não sei se me desculpe se eu me enganar aqui, mas acho que ele disse que uns 70%, sei lá, do preço é imposto, né? Eu já ia falar, o governo para algumas pessoas. Não vê como essencial, tá? Então, eles aumentam aí o preço. Alia-se a isso também a necessidade de equilibrar a balança de exportação e importação. Então, quando há necessidade de se fazer isso, ele se utiliza aí da barreira tarifária, porque ele vai desestimular. Por exemplo, se a gente está importando muito mais do que exportando, vamos começar a taxar esses produtos importados para desestimular essa compra e o pessoal começar a comprar aqui dentro mesmo. E as barreiras não tarifárias, é bem claro, né? Não está ligado aí a uma tarifa, a um tributo. Eles têm como objetivo dar mais competitividade aos produtos nacionais, só que nesse caso específico ele não aplica um imposto, mas sim obstáculos quantitativos ou burocráticos que sejam capazes de onerar ou mesmo até inviabilizar determinadas importações. Exemplo de obstáculo quantitativo, cotas de importação. Tá? Existe um limite e você só vai poder se importar tanto de uma vez. Então, isso aí é uma forma de barreira não tarifária. Um exemplo de obstáculo burocrático são os certificados sanitários. Você quer trazer o seu produto para cá, para o Brasil? Você quer comprar o produto lá de fora? Então, esse produto ele tem que obedecer isso, vários certificados. Tá? Então, formas de dificultar essa entrada. Por outro lado, o governo ele pode incentivar o comércio internacional também, tá? Esses incentivos, eles correspondem às formas que o governo adota para tornar artificialmente o preço do produto nacional mais barato no exterior. E aí, quais são os tipos de incentivos fiscais? A gente tem aí os incentivos fiscais às
exportações, incentivos de crédito, ou seja, ele pode dar subsídios para a produção, financiamento a juros mais baratos, tá? E também os incentivos burocráticos, ele pode eliminar uma série de passos burocráticos para tornar o processo aí de exportação, tornaria o processo de exportação mais caro. Então, ele elimina aí para que ele fique mais barato, fique mais atrativo também, né? E aí vamos falar um pouquinho de balanço de pagamentos, a gente já chegando aqui para falar um pouquinho sobre taxa de câmbio, vamos iniciar sobre balanço de pagamento. Quando a gente se refere às relações econômicas internacionais, a gente precisa estar atento ao fato de que isso não se restringe apenas ao fluxo de comércio de produtos, de serviços e de rendas. Existem muitas outras transações que ocorrem entre os países, como empréstimos, doações, financiamentos, investimentos, muitos outros. Nesse sentido, a gente precisa conhecer aí o mecanismo que vai retratar todas essas transações aí internacionais, que é o balanço de pagamentos. Ele corresponde, gente, ao registro contábil de todas as transações econômicas que são realizadas entre agentes residentes e os não residentes de determinado país, ocorridos em um determinado período. Esses dados contabilizados pelo balanço de pagamento, eles são viabilizados por um sistema contábil, tá? Também aí pelo método das partidas dobradas, né, Olaes? O Olaes, semestre que vem vai dar aula, tá? Eu pago um bolo, tá? Meu pagamento, Olaes, é um bolo, tu pode escolher o sabor. Espero que daqui para lá meu fogão já tenha chegado. E aí eles também obedecem a um plano de contas. Vocês vão ter mais acesso a essas informações, plano de conta, partida dobrada, quando a gente for estudar contabilidade geral semestre que vem, tá? Então, partidas dobradas está relacionada aí a débito e crédito. Se há um débito, tem que ter um crédito. Se há um crédito, tem que ter um débito. E obedece a um plano de contas, que é onde serão aí feitos levantamentos, né, dos ativos, dos débitos e créditos dessas contas. São organizados aí por todos os países fazem isso, e eles têm uma norma, tá? Um manual que diz como deve ser feito, que é o manual de balanço de pagamentos do Fundo Monetário Internacional. Então, esse balanço de pagamentos, ele é feito por todos os países e é feito de acordo com as normas presentes nesse manual, que é a mesma para todos esses países. E aí, lá no livro de vocês, é apresentado o plano de contas, tá? Para vocês saberem quais são as contas que serão movimentadas para chegar a esse balanço de pagamentos. E aí eu vou trazer aqui algumas que ele destaca. Balança comercial. Nesse grupo aí, você vai ver que são registradas as exportações e as importações das mercadorias. Aí você tem a balança comercial. Os serviços e rendas, né? Aí serão registrados todos os serviços pagos ou então recebidos pelo país. Os serviços aí de não fatores correspondem a pagamentos às empresas estrangeiras pela prestação de serviços, e os serviços de fatores vão corresponder à remuneração dos fatores de produção externos, tais como juros, lucros, royalties e assistência técnica. A outra conta aí de transferências unilaterais correntes é conhecida ainda como conta de donativos e vai registrar as doações que ocorrem aí entre os países. Pode ser feita tanto em dinheiro quanto em mercadorias. Então, quando houver essas doações, vai ser registrada lá na conta transferências unilaterais correntes. Todas essas contas, elas vão ser analisadas para se chegar, então, ao resultado do nosso balanço de pagamento. Temos ainda o saldo das transações correntes, que representa o resultado do somatório do balanço comercial, de serviços e rendas e das transferências unilaterais. Se o saldo for negativo, a gente tem uma poupança externa positiva, indicando que o país aumentou o seu endividamento externo em termos financeiros, ou seja, ele comprou mais bens e serviços do que ele vendeu.
Se o balanço corrente for positivo, a poupança externa negativa. Nesse caso, ele vendeu mais do que ele comprou. E a conta capital e financeira são registradas nelas as transações que produzem aí as variações no passivo e no ativo externo do país, que são capazes de modificar sua posição de devedor ou de credor. Aí vão aparecer, então, os investimentos diretos, as transações financeiras, como ações, cotas de participação governamental, títulos de outros países, empréstimos concedidos, empréstimos junto aos órgãos internacionais, entre outros. A gente tem ainda a conta erros e omissões, que é um lançamento que permite aí o balanceamento final das contas, já que os lançamentos a crédito e a débitos efetuados no balanço de pagamentos, eles provêm de diferentes fontes de informação. Então, eles têm aí uma rúbrica que serve para compensar toda a superestimação ou subestimação que tiver sido aí registrada. O saldo da balança de pagamentos vai corresponder ao resultado das contas, né, desse balanço. E as variações das reservas, esse cálculo vai demonstrar, então, a variação que ocorreu nas reservas internacionais, ou seja, de moeda estrangeira, a partir do acréscimo do resultado do ano corrente ao valor dessas reservas que foram acumuladas em anos anteriores. A gente faz reserva de moedas estrangeiras, tá? E aí vamos falar de taxa de câmbio. Basicamente, a taxa de câmbio, ela é o preço em moeda nacional, tá? De uma unidade de moeda estrangeira. Ou seja, é o valor de uma moeda em relação à outra. Para quaisquer transações que os agentes econômicos de um país realizarão com o resto do mundo, eles vão precisar de moeda estrangeira. Evidentemente, há, então, tantas taxas de câmbios quanto moedas estrangeiras. A gente sabe que a principal referência em termos de taxas de câmbio aqui no Brasil vai ser a taxa entre o real e o dólar norte-americano, tá? É a principal, em seguida você vê o euro, né? Como a taxa de câmbio, ela vai ser um preço, adivinhe, ela também sofre influência pela oferta e pela demanda de divisas, ou seja, pela oferta e pela demanda aí da moeda estrangeira em um determinado país. E isso aí, gente, a quantidade aí dessas moedas estrangeiras vai ser o principal determinante da taxa de câmbio, que é o valor lá que você paga pela moeda estrangeira. Quando a gente fala em oferta de divisas estrangeiras, ela depende do volume de exportações. Por quê, Marcela? Porque a exportação, eu mando o meu produto para fora, eles me pagam, por exemplo, em dólar, eu trago para dentro do Brasil. Aí eu vou transformar esse dólar em real, tá? Então, a gente está falando aí que essas moedas recebidas, elas vão aumentar a quantidade dessa moeda estrangeira no país. Lembra que a quantidade da moeda estrangeira no país é que vai definir aí a taxa de câmbio. Vai depender também da entrada de capitais externos, ou seja, também serão trocadas por moedas nacionais. Por exemplo, fala-se muito da bolsa, está em queda, está em alta, os investidores estão indo embora, os investidores estão voltando. O investidor lá nos Estados Unidos, ele vai pegar o dinheirinho dele em dólar, vai investir aqui dentro de uma empresa, por exemplo, e ele vai investir em real. Então, ele vai pegar o dólarinha dele, vai vender para o Banco Central, vai transformar em real, tá? Na verdade, ele vai comprar o real, tá? E isso vai fazer aumentar também a quantidade de dólar presente no país, bom? Quando falamos, então, tudo isso, gente, é oferta de divisas estrangeiras. E que é demanda de divisas, tá? É o que o pessoal está precisando, então, dessas moedas. Quando isso acontece? Ela depende aí do volume das importações, porque importação é o quê? Eu vou transformar vou pegar o meu real, tá? E agora, enquanto eu estava pegando dólar e vendendo para comprar real, agora eu pego o dólar e vendo para comprar. Aliás, eu pego o real e vendo para comprar dólar, para mandar para fora, tá?
E também depende da saída de capitais externos, que é quando se diz que os investidores estão indo embora. Então, eles pegam as ações, por exemplo, que eles compraram em reais, eles vendem em reais, depois eles compram dólar para ter de volta o seu investimento, tá? Então, quando se fala em oferta de divisas estrangeiras, você está falando aí em aumentar a quantidade dessas divisas no país. Quando você fala em demanda, você está falando em aumentar a demanda por compra dessa moeda, não por venda. Os regimes cambiais. A gente sabe que cada país tem um tipo de regime, adota um tipo de regime, né, para poder gerir essa taxa de câmbio. Como ela vai se movimentar dentro do seu país, tá? Então, por regime cambial, entende-se aí o modelo de taxa de câmbio que o país vai adotar. Podemos classificá-los de um modo geral em dois grandes grupos, que é o regime de taxas fixas e o regime aí flutuante de câmbio. Existe um outro, que é bandas cambiais, eu também aí, regime de flutuação suja, dirt floating. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é, tá? Uai, cadê? Travou. Opa. Deixa eu voltar aqui. 75. Pronto, apareceu. Aqui, ó. As características de cada um, vantagens e desvantagens. No câmbio fixo, o Banco Central, ele fixa a taxa de câmbio. Então, o Banco Central, ele é obrigado a disponibilizar as suas reservas cambiais. A vantagem, gente, é porque você tem um maior controle da inflação, porque existem aí influências, tá? Dessa questão da taxa de câmbio com a inflação. Isso também facilita uma tomada de decisão pelos agentes econômicos, porque você sabe que o câmbio ele vai se manter estável, porque a taxa ela é fixa, certo? Então, se você tem uma relação de R$3 para cada dólar num câmbio fixo, o governo vai fazer de tudo para que aquela taxa permaneça ali fixa. Com isso, você traz uma estabilidade nesse sentido aí para as decisões. As desvantagens é que com isso você também traz vulnerabilidade a ataques especulativos, né? A política monetária, a gente sabe também depende do volume de divisas. Então, essas aí são as desvantagens. O câmbio flutuante, por sua vez, é determinado aí no mercado mediante oferta e demanda. Então, ele flutua de acordo com as condições que o mercado vai apresentar. Ou seja, de acordo com a oferta e demanda de divisas, que a gente acabou de ver, tá? Então, o Banco Central, ele não é obrigado aí a disponibilizar as suas reservas. A vantagem é porque tem uma maior proteção contra ataques especulativos, as pessoas forçarem aí uma situação. A política monetária mais independente do câmbio nessa situação, tá? E as desvantagens é que há uma dependência à volatilidade do mercado financeiro nacional e internacional. Vocês já devem ter ouvido falar, o pessoal fala que o mercado financeiro ele é muito instável, ele é muito dramático, qualquer coisa, a bolsa cai, qualquer coisa a bolsa vai lá para cima, tá? Há também a questão de uma maior dificuldade de controle das pressões inflacionárias que vem aí da... Ai, não consigo ver. Desamortizações cambiais. E aí a gente tem também a flutuação suja, dirty float, que podemos caracterizar aí como um sistema misto, em que a taxa de câmbio ela continua sendo determinada pelo mercado, ou seja, flutuante, mas o Banco Central ele intervém diretamente de modo a limitar a sua instabilidade. Quando ele percebe que as variações do mercado, né, estão fazendo se elevar muito, ele vai agir aí, como é que eu vou dizer? Simulando ou forçando umas mudanças na demanda ou na oferta das divisas, tá? Ele vai estar sempre ali atuando para tentar buscar um equilíbrio. Se o pessoal está buscando muito comprar dólar, então ele vai agir para que essas pessoas
Ele vai agir comprando, aliás, peraí, deixa minha cabeça pensar aqui. Se eu vou lá pedir mais dólar para mandar para fora, então ele vai agir comprando mais dólar. É isso, gente? Meu raciocínio tá certo? Gente, eu marquei médico para mim segunda-feira, rezem. Vou para Fortaleza porque a minha cabeça não está funcionando bem. Acho que eu estou com síndrome de Burnout. E aí eu vou no médico para ver se ele passa alguma medicação, porque eu não aguento mais minha cabeça dando falhas. A forma de intervenção, ela dá-se aí pela compra e venda de divisas no mercado, a fim de manter um nível considerado adequado, para que o dólar não vá lá para cima, né? Ou então ele fique muito barato, de forma a incentivar excessivamente as importações, que são materiais que vão concorrer de forma não muito justa com o nosso produto, né? Tanto a política de taxas de câmbio flutuantes, como as de taxas de câmbio fixos, elas apresentam, a gente viu, vantagens e desvantagens. Geralmente, os países, eles tendem a ter uma política de câmbio flutuante, mas controlando as grandes oscilações do mercado de câmbio. E no Brasil não é diferente, e é o que a gente chama aí de política suja. Ver aqui, parará. Pronto. Porque eu trouxe material que não está no livro de vocês, tá, gente? Então, o Banco Central é quem vai agir para evitar essas grandes oscilações no câmbio, ou pelo menos tentar amenizar, tá? E para fazer isso, então, as reservas aí são utilizadas por meio de compra e vendas. Se a gente executar a compra de dólares, o Banco Central ele incentiva a demanda, tá? Assim, ele concorre na demanda de dólares com os importadores, se apresentando, então, uma situação de pressão para desvalorizar a moeda nacional. Isso é feito para combater pressões drásticas de valorização do real. Então, teve um momento em que o real e o dólar estavam equiparados. Lembra quando um dólar era R$1, tá? Isso foi mantido de forma fixa por um tempo, foi logo quando iniciou o Plano Real, certo? Mas com o tempo, gente, isso foi gerando efeitos negativos na economia, então eles precisaram agir para que isso não permanecesse. Já se o banco se executar a venda de dólares, né, se está havendo muita venda de dólares, o Banco Central ele estará fazendo o efeito contrário do que foi exposto anteriormente, ou seja, ele vai incentivar a demanda de real, certo? E dessa forma o Bacen estará concorrendo com os exportadores na venda de dólares, e assim ele consegue valorizar o real. Ele faz isso para combater pressões de desvalorização do real. Vamos falar sobre desvalorização e valorização cambial. Um aumento no preço da moeda estrangeira, ou seja, a moeda estrangeira ficou mais cara, é chamada de desvalorização cambial. Assim, a moeda nacional ela passa a valer menos em relação à moeda estrangeira, certo? Então, há uma desvalorização cambial. A desvalorização, ela tende a estimular o quê, gente? As exportações. E, ao mesmo tempo, ela desestimula as importações. A gente tem vivenciado isso ultimamente. Vocês tentaram comprar algum eletrônico essa época do ano? Gente, está um absurdo de caro. Tudo aumentou muito, porque o dólar, houve aí uma desvalorização cambial, uma desvalorização do real. Isso, de certa maneira, faz aumentar o saldo da balança comercial e também de serviços. Então, se a gente analisar por esse ponto, né, tem esse benefício. Se a gente utilizar aí como exemplo o dólar norte-americano e o real, a desvalorização da taxa vai estimular as exportações. Já as importações são desestimuladas. Outro efeito que pode acontecer é como impactos inflacionários decorrentes aí do aumento dos custos de produtos. É o que está acontecendo também, né? O nosso pãozinho, ele é feito de farinha, mas a gente compra farinha importada, certo? Se
real está desvalorizado, quer dizer que nós precisamos utilizar mais realzinhos para comprar doletas. Isso quer dizer que o nosso pãozinho vai ficar mais carinho. Então, gente, no que se refere aos fatores de produção de importados, a desvalorização vai implicar no aumento dos custos de produção. E esses aumentos de custo de produção, uma hora serão repassados, né, para os consumidores. Isso também gera o quê? Inflação. Já o processo de valorização cambial, ou seja, real fica mais caro, certo? Que ocorre aí quando há uma diminuição no preço da moeda estrangeira. Isso a gente chama aí que a moeda nacional ficou mais forte, certo? Quando ocorre um processo de valorização cambial, as importações, elas são estimuladas, já as exportações, pelo contrário, elas são desestimuladas. Para quê? Né? Vender lá fora, se eu vou receber nem tanto mais assim, né? O processo de valorização cambial, ele também pode ser um instrumento de estímulo à competição entre os produtos nacionais e internacionais. E também servir aí de incentivo à modernização do Parque Industrial Nacional, porque aí você vai poder comprar tecnologia lá de fora mais barato, não é isso? E aí você vai dar um upgrade na sua produção. Pode ainda, gente, essa desvalorização ajudar no controle da inflação, justamente por tornar a moeda mais forte e então estimular a compra de produtos importados, que vai provocar aí uma maior competição entre os produtores nacionais, fazendo com que os preços caiam. E as desvantagens também podem ocorrer, como a falência ou queda no volume de crescimento das empresas que não estavam preparadas para competir internacionalmente. Foi isso que começou a acontecer no Brasil, quando a taxa e a nossa moeda ficou mais forte. A própria redução das exportações, né, ela pode fazer o quê? Aumentar o déficit na balança comercial. Então, quando se fala em macroeconomia, gente, se fala naquele equilibrista tentando equilibrar vários pratos ao mesmo tempo numa corda bamba, porque você tem que analisar muitos fatores e ela tem que ser na medida certa, porque se faz demais, faz bem por um lado e faz mal pelo outro. E vice-versa. Então, é preciso haver esse jogo de cintura, certo? Alguns fatores que mantêm aí, tem uma certa influência sobre as importações. A renda nacional, né? Quando se aumenta aí essa renda, a gente demanda de mais produtos importados. Então, há uma relação direta entre o aumento da renda e a importação. A taxa de câmbio, uma desvalorização cambial, a gente já viu, né, que estimula a importação. Os preços externos, né, do resto do mundo, ou seja, uma elevação dos preços internacionais faz com que as importações diminuam, nesse caso, não é positiva, é negativa. O preço dos produtos produzidos internamente, uma elevação dos preços dos produtos produzidos internamente vai estimular as exportações de produtos similares, tá? Barreiras tarifárias e não tarifárias à importação também vão ocasionar aí diminuição das importações, certo? De certas mercadorias. Ou, quando não existem, elas irão estimular a importação. Já fatores que mantêm influência sobre as exportações. A renda mundial, o aumento da renda mundial, ele deve, então, estimular o comércio internacional e aí as exportações nacionais. A taxa de câmbio também, a gente já viu que quando ela desvaloriza, ela estimula as exportações. Os preços externos, né, uma elevação dos preços externos dos produtos exportados, eleva, então, essa exportação. Não vou vender aqui por X, eu posso vender lá fora por 2X, né? Os preços internos, então, um aumento nos preços internos dos fatores de produção em geral, pode diminuir a exportação por torná-los mais caros. E também a questão dos incentivos às exportações, que a gente já até viu como isso pode acontecer, como subsídios, diminuição da burocracia e por aí vai. E com isso, meu povo, finalizamos o tópico 4 e chegamos ao último tópico da noite e do semestre.
Eita! Vamos falar sobre inflação? A inflação, ela é um fenômeno macroeconômico e pode ser definido, então, como um aumento contínuo, marque isso, e generalizado do nível geral de preços de uma economia, tá? Então, esse processo aí generalizado de elevação resultará na perda de poder aquisitivo da população. Lembra do exemplo dos 5 milhões que se transformam em poder de compra de 1 milhão? Pois é isso que a inflação faz com o nosso dinheiro. É importante a gente não confundir a inflação com os aumentos de preços sazonais, ou então por conta de uma escassez isolada de uma determinada mercadoria. Por exemplo, quando o tomate é mestre em fazer isso. Todo ano a gente sofre com o preço do tomate lá em cima na época das chuvas, né? Por conta que durante essa época, né, há uma escassez aí, e depois, quando as chuvas vão passando, ele vai voltando ao normal. A banana, o feijão também sofrem, às vezes, com isso. Da mesma forma, uma elevação de preços de um conjunto de produtos ou sobre um setor de produção específico, ele não se configura como um processo inflacionário. Para se configurar como um processo inflacionário, tem que prestar atenção que a inflação é um aumento persistente, generalizado, no nível geral de preços de uma economia. Então, se foi feita uma aferição e verificado, o tomate subiu muito, mas a gente identifica que ele subiu, não foi porque houve aí um processo inflacionário, mas foi porque houve uma escassez que vai já se normalizar e o preço vai baixar novamente. Os processos inflacionários, eles não são características exclusivas das economias em desenvolvimento, como o Brasil, tá? É também um fenômeno que acomete os países desenvolvidos. E é possível distinguir aí, de um modo geral, 3 tipos. Nós temos a inflação da demanda, a inflação de custos e a inflação inercial. A gente vai ver todos eles. Começando, a inflação da demanda. A inflação de demanda, ela se refere ao excesso de demanda agregada em relação à produção disponível de bens e serviços, ou seja, em relação à oferta. Então, há mais demanda do que oferta. Em outras palavras, então, dinheiro demais, muita procura e pouca oferta de bens e serviços. O que é que acontece? Você está com muito dinheiro, muita gente procurando e não há muita oferta, né? Basicamente, então, a população está com muito dinheiro, porque a economia está aí superaquecida, ao passo que o setor produtivo ele não está conseguindo atender essa demanda. Então, quanto mais a economia estiver próxima do pleno emprego, maior é a tendência aí de aumento da inflação de demanda. Então, a inflação de demanda acontece nessa situação. Dinheiro demais, muita procura, produtos de menos. Para combater esse tipo de inflação, é preciso reduzir o quê, gente? A demanda agregada, certo? E para isso o governo pode utilizar aí alguns instrumentos da política econômica, de modo que irá contrair a demanda agregada de 2 maneiras. Uma é por meio da política fiscal restritiva ou por meio de política monetária contracionista. A gente viu as características dela lá quando a gente falou sobre o Banco Central. A fazer uso de uma política fiscal restritiva, o governo, então, ele vai aumentar a carga tributária, certo? E também ele deverá reduzir os seus gastos, realizar menos obras, tá? Tais medidas, elas vão desaquecer a demanda e as pessoas terão menos dinheiro para consumir. E quando ela inibir o consumo, haverá uma pressão aí para a queda nos preços dos produtos e dos serviços. Aí você vai controlando a inflação. E o que seria a inflação de custos? A inflação de custos pode ser associada a uma inflação tipicamente de oferta. Nesse caso, os preços dos fatores produtivos, dos insumos para a produção aí de determinados bens, elas aumentam. E, por consequência, aumentam os preços dos produtos finais. Lembra que eu falei da farinha, do pãozinho? O preço dele aumentou, né? Então, o custo para produzir aquele pãozinho aumentou, e aí ele vai ser repassado ao consumidor. Então, vemos aí uma inflação.
Então, imagina, ele traz um exemplo aqui do aumento no preço do petróleo, que é o insumo básico aí de vários produtos, né? Assim como de inúmeros setores industriais. Então, se houver aí um aumento no preço do petróleo, a gente vai ter uma inflação de custos. A elevação dos custos deste insumo básico logo será repassada ao preço do produto do qual ele depende. Outro exemplo relaciona-se aí à dependência de uma economia à importação de determinados produtos, olha a farinha, tá? Caso ocorra, então, uma elevação no preço desses produtos no mercado internacional, os custos de produção das empresas também aumentarão. Outra explicação para a ocorrência da inflação de custos vai estar associada ao que se chama de choques de oferta, que são, então, as quedas na produção, né? Ou seja, quando as empresas reduzem a sua produção significativamente. Então, as quedas de produção ocorrem devido às greves de trabalhadores, falta de matéria-prima, ou então aí das quedas das safras agrícolas, né? A redução da oferta desses bens vai elevar os seus preços finais, certo? Então, aí é choque de oferta. E vale dizer que a atuação também de firmas monopolistas ou oligopolistas, que a gente viu aula passada, elas também podem acarretar em uma situação de inflação de custos. Por quê? São elas que mandam no mercado, nos preços, não é isso? Então, por serem detetoras de uma parte considerável aí da oferta, e eu lembro agora da privatização da energia elétrica, lembra? Pois é. Elas podem adotar uma política de aumento de preços a fim de obterem maiores lucros. E a política de combate à inflação de custos, ela se dá aí por meio do controle direto dos preços, tá? Então, por meio de uma política salarial mais rígida ou ainda por meio de uma política de controle sobre os lucros das empresas, tudo para tentar aí baixar os custos da empresa, diluir, né, do produto. E, por fim, temos a inflação inercial, que refere-se aí à ideia de memória inflacionária, onde o índice atual é a inflação passada, né, que já aconteceu, mais uma expectativa futura. Esse tipo de inflação, gente, ele não guarda aí qualquer relação com o aumento da demanda ou dos custos, tá? Ela é decorrente, além do medo de uma inflação futura maior, né, da indexação dos preços da economia. Então, eles tentam fixar um valor, tá certo? Eles tentam prever um valor e fixar. Isso é bom para trazer algumas garantias. Fecha um contrato, né, e prevê uma taxa futura, e aí fecha nesse... Se a taxa de inflação for maior, ele vai ter, lucro, né? A inflação, ela pode causar, então, sérias distorções em uma sociedade. Dentre elas estão aí os efeitos sobre a renda, os efeitos sobre o balanço de pagamentos, lembra que a gente estudou? Os efeitos sobre os investimentos empresariais e os efeitos também sobre o mercado de capitais. Tudo isso, né? Envolvido aí com o poder de compra, seja das pessoas ou das empresas. Dentre os efeitos da inflação, a gente está terminando, tá, gente? Podemos citar aí a redução do poder aquisitivo da população, que depende de um rendimento fixo e de prazos para reajuste nos salários, certo? Isso aí, analisando o efeito na distribuição de renda. O que a gente sabe é quanto mais elevada for uma taxa de inflação de um determinado país, mais alta será a sua desigualdade, porque eles vão perder o poder de compra. Pois este fenômeno afeta diretamente a distribuição das rendas. E a gente sabe que as pessoas de baixa renda têm uma renda baixa, né? Do qual elas não dispõem de muita flexibilidade de aumento dos preços para poder encaixar dentro do seu orçamento. Então, se o preço varia muito para cima, ela simplesmente não vai conseguir adquirir isso, vai trazer para ela, vai intensificar a situação de desigualdade. Efeitos sobre o balanço de pagamentos. As elevadas taxas de inflação, certo? Com os patamares aí superiores ao aumento dos preços praticados em nível internacional, eles tendem a tornar mais caro o nosso produto em relação ao que é produzido no exterior, porque o do exterior ele aumentou menos do que o nosso. Então, gente, nesse caso, a gente tem, na verdade, um estímulo às importações e um desestímulo às exportações. Então, isso vai influenciar lá na balança de pagamentos.
Então, isso acaba diminuindo o saldo positivo da balança comercial, que a gente viu que é uma das contas, né, que compõe aí o levantamento do balanço de pagamentos de um país. A ocorrência constante desse processo, ele resulta, então, em saldos negativos no balanço de pagamentos. Esse fenômeno, ele causa um verdadeiro ciclo vicioso. Ciclo vicioso é um ciclo que se movimenta de forma a se retroalimentar e trazendo efeitos negativos sobre a economia. Em contraposição, a gente tem o ciclo virtuoso, como aquele que a gente falou sobre investimentos em infraestrutura, né, que vão gerar mais empregos, aumentar a produção e tudo mais. Então, esse é um ciclo virtuoso. Aqui a gente tem um ciclo vicioso. Caso o país esteja enfrentando um déficit cambial, né, nesses casos, as autoridades monetárias, elas permitem uma desvalorização cambial, né, uma depreciação da nossa moeda, na tentativa aí de tentar diminuir o déficit do câmbio, estimulando, então, a exportação dos produtos nacionais e desestimulando as importações. Todavia, há importações, gente, que são necessárias. Olha o pãozinho aí, tá? E olha o petróleo e os fertilizantes, tá? Estes, eles tendem a ter uma elevação no preço, pressionando o quê? Os custos de quem utiliza esses produtos importados. E esses custos, né, eles acabam sendo repassados ao consumidor, então a gente tem uma elevação nos preços devido a esse repasse. E aí a gente inicia o quê? Processo de inflação. Então, ciclo vicioso. Efeitos sobre os investimentos empresariais, né, da inflação. Outro efeito, então, negativo, causado pelas altas taxas de inflação, se relaciona às expectativas sobre o futuro, especificamente aí no que se refere aos investimentos do setor privado. O setor empresarial é um dos mais sensíveis com relação a essa instabilidade, esta imprevisibilidade dos lucros. Dada essa instabilidade, dificilmente o empresário ele tomará a decisão de investir na produção, certo? Assim, a capacidade produtiva futura poderá ficar comprometida, bem como o nível de emprego. Então, altas taxas de inflação vão desestimular investimentos empresariais. E os efeitos sobre o mercado de capitais? Numa situação inflacionária, a consequência é a deteriorização da moeda. As pessoas elas ficam desestimuladas a investir em aplicações no mercado de capitais, e até porque, gente, lembrando, né, que está relacionado a poder de compra. Se eu vou pegar aqui os meus R$10 e vou investir aqui no mercado de capitais em algumas ações, certo? Eu vou receber daqui a 6 meses, sei lá, R$12. Mas esses R$12, será que eles valem? Né, eles compram o mesmo que os meus R$10 há 6 meses compravam? Ou será que para comprar o que eu era preciso naquela época, eu teria que investir hoje, sei lá, R$15? Então, há esse processo, tá? Por outro viés, a inflação, ela estimula a aplicação em bens como terras, casas, imóveis, que nesse processo inflacionário, já que está aumentando os preços, né, eles tendem a se valorizar. Embora algumas pessoas ganhem com a inflação no curto prazo, pode-se dizer que a longo prazo, gente, é difícil alguém ganhar com o processo inflacionário. Mesmo que essa inflação atinja em um primeiro momento os trabalhadores assalariados, as empresas irão vender menos e o governo, em contrapartida, também vai arrecadar menos. Olha outro ciclo vicioso. Então, precisa atenção. Como combater a inflação? O governo utiliza-se de duas formas de demanda. A demanda por meio das políticas e também de emprego em uma economia. Isso contrai a demanda, ou seja, menos pessoas querem gastar,
retraindo, então, o consumo. Assim, a economia desacelera e a taxa de inflação retrai. Já o controle de preços e salários, eles trazem aí resultados positivos no curto prazo, mas no longo prazo, eles tendem a criar uma inflação reprimida, ou seja, os preços eles até se elevam, mas muito pouco. No Brasil, terminamos aqui? Terminamos. Agora, metas inflacionárias no Brasil. No Brasil, desde 1999, que se estabeleceu o que é chamado meta de inflação. Vocês ouvem todo dia isso aí nos noticiários. Pelo menos uma vez por mês, quando são divulgados os dados da inflação naquele mês. Foi feita uma pesquisa dos preços das cestas básicas em todas as capitais do Brasil, onde se identificou uma elevação de tantos por cento, né? A mais alta, geralmente a mais alta é em Fortaleza, né? Ceará, Minas, a inflação. Essas metas, elas são definidas pelo Conselho Monetário Nacional, a gente vai estudar isso semestre que vem, e o governo, ele tem a tarefa de cumpri-la, ele vai ter aquilo como norte, vai passar o ano todinho utilizando todas essas ferramentas que a gente põe agora, né? Para quê? Para que ela busque alcançar essa meta. E ela tem aí como um dos instrumentos a taxa de juros. Então, as metas de inflação, elas são públicas e o Banco Central do Brasil é quem executa as políticas necessárias para que elas sejam cumpridas. Então, é papel do Banco Central também informar de forma regular sobre essas medidas para atingir essas metas, né? As metas geralmente são atingidas mexendo-se nos juros da economia e o índice de referência utilizado para a inflação no Brasil, ou seja, para medir a inflação, é o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que é calculado pelo IBGE. E terminamos, galera! Não acredito. Gente, terminamos a economia. Foi muito assunto, né? Eu tenho 2 videozinhos aí para vocês assistirem. Eu não vou assistir aqui com vocês, que já são 9h25, né? Não vou judiar de vocês, não. Mas eu vou encaminhar os slides, depois vocês tiverem um tempinho, assistam. É sobre o processo de inflação durante a década de 80, para vocês verem que absurdo que era loucura, a gente nem consegue mensurar como era louco você ter uma moeda muito desvalorizada, a inflação lá no teto, certo? A inflação acho que de 700% num ano, gente, louco. Então, se vocês tiverem um tempinho, vocês assistam, certo? Alguma dúvida?